Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história de Marcel Petiot, um médico que matava seus pacientes. Marcel André Henri Félix Petiot nasceu em 17 de janeiro de 1897 em Auxerre. Teve uma infância muito complicada. Ele tinha problemas comportamentais e de isolamento social, e ele foi encaminhado aos 10 anos para uma escola especial por apresentar costumes sádicos e cleptomaníacos. Já aos 17 anos, ele já havia sido expulso de 2 escolas por vandalismo. Apesar de suas atitudes, ele conseguiu terminar os estudos aos 18 anos em 1915. Posteriormente, ele se alistou nas Forças Armadas e acabou se ferindo em um conflito na Primeira Guerra Mundial. E ele também foi enviado para vários abrigos, onde foi pego e preso por roubar cobertores do exército, morfina e outros suplementos que o exército oferecia, assim como carteiras, fotografias e cartas. Então ele acabou sendo preso por conta disso. Já em um hospital psiquiátrico, ele foi diagnosticado novamente com problemas mentais. Ele foi transferido 3 semanas depois, após alegadamente ter ferido o seu próprio pé com uma granada. Mas ele acabou sendo associado ao novo regimento em setembro do mesmo ano. E um novo diagnóstico foi o suficiente para o retirar do exército como uma pensão por praticar ações sexuais com soldados mortos. E com o auxílio de um programa de ensino voltado para veteranos, ele acabou se graduando em medicina aos 24 anos. Logo depois ele acabou se mudando a trabalho para a cidade Villeneuve-Saarlouis, onde recebeu pagamentos pelos seus serviços, tanto dos pacientes como da assistência médica governamental. Neste ponto, ele já usava narcóticos. E enquanto trabalhava, ele ganhou uma reputação pelas suas práticas médicas, como receitar narcóticos, fazer abortos ilegais e roubo. Em 1940, depois da Alemanha derrotar a França, muitos cidadãos franceses eram levados para trabalhos forçados na Alemanha. O Marcel então providenciava atestados de invalidez a quem fosse escolhido e também tratava doenças dos trabalhadores que voltavam. Em julho de 1942, ele foi acusado de receitar demasiados narcóticos, apesar de 2 testemunhas contra ele terem desaparecido. Então ele foi multado 2.400 francos e mais tarde ele alegou que durante o período da ocupação alemã ele estivera associado a atividades de resistência e que teria desenvolvido armas secretas capazes de matar os alemães sem deixar provas. Ele disse ainda ter plantado armadilhas por toda a cidade de Paris e que tivera várias reuniões de alto nível com o comando dos aliados. E para enganar suas vítimas que precisavam de ajuda, ele forjava uma falsa rota de fuga sob o codinome de Dr. Eugênio. O Marcel então simulava dispor de meios para retirar da França pessoas perseguidas pelo Gestapo, que era praticamente o FBI da época, ou pelo governo de Vichy. Então, eles lhe diziam que conseguiria obter passagens para a Argentina ou a outro local da América do Sul através de Portugal, pelo preço de 25.000 francos por pessoa. 3 cúmplices o ajudavam: Raoul Fourier, Edmond Pintard e René Gustave. Eles então recrutavam os interessados, que incluíam judeus, lutadores da resistência e criminosos comuns. Então, Marcel dizia que, por exigência das autoridades do país de destino, todas elas deveriam ser previamente vacinadas contra determinadas doenças. E com essa desculpa, ele injetava cianeto, que é um veneno, e depois retirava todos os bens e se desfazia dos corpos. Algumas vezes ele jogava os corpos no rio Sena e outras ele afundava em cal ou queimava.
Já em 1941, algum tempo depois, ele acabou comprando uma casa no número 21 da rua Le Sueur. A Gestapo acabou descobrindo tudo em abril de 1943. Eles descobriram tudo sobre o plano do Marcel, que eles o apelidaram de plano de fuga para pessoas. O agente da Gestapo, Robert George Kuhn, forçou um prisioneiro, Ivan Dreyfus, para que ele se aproximasse da suposta rede, e descobrisse tudo e tivesse provas, para prenderem o Marcel. Porém, nesse mesmo período, o Ivan acabou desaparecendo sem deixar nenhum rastro. E mais tarde, um informante acabou se infiltrando, e disse para o Marcel que ele era uma pessoa que precisava de ajuda. Então, a Gestapo conseguiu prender os cúmplices do Marcel, porém ele não estava junto e ele não foi preso. E sob tortura, os cúmplices confessaram que o Marcel usava o nome de Dr. Eugênio. Um deles foi libertado da prisão logo em seguida, porém outros 2 ficaram 8 meses presos, suspeitos de terem ajudado os judeus a escaparem. Mesmo sob tortura, eles não confessaram mais nada, pois eles não conheciam, o resto das pessoas que estavam ajudando algumas vezes. Então a Gestapo acabou liberando eles em janeiro de 1944. Em 11 de março de 1944, os vizinhos do Marcel chamaram a polícia e relataram que um cheiro desagradável estava pairando sobre o ar ali pela vizinhança, e uma grande quantidade de fumaça fedida saía da chaminé do Marcel. Com o receio de incêndio, a polícia acabou chamando os bombeiros e entraram na casa, encontraram a fogueira no porão. E na fogueira foram encontrados restos humanos. E durante os 7 meses seguintes, o Marcel passou foragido, escondendo. E ele se escondia, com os amigos que não sabiam, da verdade sobre ele. Ele apenas dizia que a Gestapo queria, capturá-lo por ele ter matado alemães informantes. Eventualmente, ele se mudou com o paciente Georges Redoutes, deixou sua barba crescer como um disfarce. E também passou a utilizar vários nomes falsos. E durante a libertação de Paris, em 1944, o Marcel adotou o nome de Henri Valéry e juntou-se às forças de interior francesas, que era o FFI, no renascimento do país, e acabou se tornando capitão de espionagem e interrogador de prisioneiros. O Resistente publicou um artigo sobre o Marcel. O seu advogado de defesa, no caso sobre narcóticos, em 1942, recebeu uma carta onde o cliente fugitivo dizia que a publicação continha apenas mentiras. Isto fez a polícia suspeitar que o Marcel ainda estava em Paris. E a busca começou com Henri Valéry junto dos que andavam à sua procura. Finalmente, em 31 de outubro, o Marcel foi reconhecido no metrô de Paris e preso. Com ele havia uma pistola e cerca de 31.700 francos e 50 documentos identificativos. Já no dia 1º de abril de 1946, após inúmeras audiências ouvindo as testemunhas de acusação que procuraram especificar os 135 crimes apresentados, chega a vez da defesa. O advogado do Marcel, René, dividiu as testemunhas em 3 partes para verem as 3 personalidades do Marcel. A primeira como cidadão, a segunda como médico dos pobres e a última como resistente. E também houve outras testemunhas de defesa por meio das quais descobriram-se que, sem dúvida, o verdadeiro rosto do Marcel. Um homem dotado de energia excepcional, poderia mesmo dizer anormal, capaz de empregar uma atividade incansável, resistira magnificamente à tortura. Resistiria aos alemães, aos carcereiros como resiste hoje, ao presidente Lessing e ao procurador-geral Danton. Mas é preciso reconhecer que as testemunhas de defesa foram ainda menos convincentes do que as de acusação. E o Marcel acabou negando 8 assassinatos, pois não tinham provas o suficiente para incriminá-lo. O tribunal e os jurados se retiraram, e os 7 jurados responderiam a 135 perguntas. E o escrivão dá respostas dos jurados foi sim a 135 perguntas. Nos casos de
Van Bever, Kiting e Hunting. E o júri considerou que não houve roubo, mas sim assassinato. Então Marcel foi condenado à pena de morte. Além disso, ele teve que pagar indenizações por perdas e danos reclamadas pelas mortes dos civis. Então ele foi recolhido na prisão La Sante e ele se declarou inocente e disse que apenas tinha matado inimigos da França. Disse também que havia descoberto a pilha de corpos no número 21 da rua Le Sueur em fevereiro de 1944, mas que tinha assumido serem de colaboradores mortos pelos membros da resistência. E em 25 de maio, o Marcel foi decapitado na guilhotina. E tem alguns filmes que fizeram, de inspiração na história do Marcel. O filme Guerra de Sete Trovões, também chamado As Bestas de Marsella, de 1957, inclui um personagem quase idêntico ao Marcel, Dr. Martout, representado pelo ator James Robertson Justice. Filme de 1990, Dr. Petiot, realizado por Christian Challonge e representado por Michel Serrault como Marcel. Mostra a vida e a carreira do Marcel. Então, esse foi o Arquivo Misterioso de hoje. Então, agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse é um caso bem bizarro. Esse caso me lembra bastante o Febrônio, o índio do Brasil, que inclusive tem um caso aqui no canal, vou estar deixando aqui nos cards para vocês acompanharem. É um caso bem parecido, porém, o Marcel era realmente formado em medicina, não era igual o Febrônio que dava uma de médico, mas é um caso bem parecido também. É um caso bem triste, de pensar que as pessoas estavam ali, um momento frágil, estavam fragilizados, os refugiados, os judeus, que estavam ali precisando de ajuda, e o Marcel acabava ali tirando a vida deles, enganando eles ali nesse pedido de ajuda, e acabava, É um caso bem triste, um caso bem antigo também, fazia tempo que eu não caso antigo aqui pro canal. Porém, é um caso bem revoltante. Eu acho que ele teve a pena que ele realmente merecia, Às vezes, alguns casos, a maioria dos casos, as pessoas morrem antes e não pagam o tempo que deveria, mas eu acredito que nesse caso aqui foi bem injusto. Então é isso, quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Se não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.